Olá, galera. Primeiro, a gente queria agradecer muito o convite de estar aqui. É super especial para a gente. Para mim, uma surpresa, porque a minha vida de Diatipo tem apenas 2 anos. A primeira vez que esses caras me trouxeram para cá foi em 2013. E, então, um convite desse, para mim, foi muito surpreendente. Bom, Criatipos, dá para dizer que foi quase um acidente. Nós somos amigos de mercado, faculdade, e surgiu assim muito despretensioso, entre conversas e todo mundo trabalhando em Curitiba. Nós somos todos de Curitiba, somos todos designers, acabamos nos encontrando em eventos e rolou o papo de tipo, vamos fazer alguns projetos pessoais juntos, aprender junto. Eu nunca tinha entrado nesse mundo de tipografia, acabava trabalhando em algumas coisas, mas aconteceu de repente. Bom, a Sila não pôde vir e, infelizmente, o grupo está incompleto, mas a gente vai tentar passar para vocês um pouco hoje sobre as nossas aventuras nesses últimos 2 anos. Contando um pouquinho mais individualmente, porque é engraçado, as pessoas acham que a gente é uma empresa, né, um local físico. Posso ir visitar o estúdio de vocês? Não existe. Nós somos um coletivo, nós trabalhamos individualmente, cada um tem o seu trabalho. Eu e a Sila trabalhamos muito mais com identidades visuais, muita coisa com ilustração. O Jack acabou se especializando mais em caligrafia. Fala um pouquinho, Jack. Que eu gosto de deixar a Cris falar. Eu trabalho com caligrafia e lettering. Você ia falar também... Bom, o Dilson fala dele mesmo, né, Edu? Eu trabalho com caligrafia e lettering. Já me aventurei no mundo de tipográfico fazendo fonte, mas, enfim, eu percebi que eu preciso seguir carreira como calígrafo e trabalhando com lettering. O Du é o cara que trabalha com as fontes, é o cara que faz as fontes, então, exclusivamente com type design. Já bem conhecido do Diatipo aqui também. Vamos mudar o microfone. Eu falei pode ser para mais um microfone. Na verdade, é engraçado, porque todas as palestras que a gente dá, a gente nunca planeja. A gente fala, só vamos, e o que vier, você fala. A gente gosta que seja uma coisa muito dinâmica, muito única de cada um, ter liberdade de se expressar. E, desde o início, foi uma coisa que a gente queria que fosse muito livre para cada um fazer o que quisesse. Não era para ser algo comercial, mas, no fim, o Criatipos já começou com uma pegada de muita gente procurando por algumas coisas que a gente fez até individualmente, e surgiu a oportunidade, a gente acabou fazendo na correria uma marca, e como a ideia era resgatar processos handmade, tipografia, a gente fez todo um cartão feito à mão. Então, a marca foi feita com canetinha, e a gente produziu 2 carimbos, cortou todos os papéis, registrou o processo, e percebemos desde o início que as pessoas gostavam muito de acompanhar o processo. Então, postava tanto no Facebook quanto no Behance, sempre o processo de tudo que a gente estava produzindo. Enfim, indo direto ao ponto, a gente veio contar para vocês um pouco mais dos detalhes dos grandes murais que a gente tem feito. Começamos principalmente com giz, em Curitiba. Depois de alguns outros trabalhos até individuais e em conjunto, consideramos esse um dos melhores, que é um bar temático americano, e o briefing que nos foi passado é que tivesse coisas do cardápio e misturado com letra de música. Então, a gente trouxe para vocês aqui o sketch desse trabalho, para mostrar até a diferença de um sketch feito para um cliente e de um sketch feito para um trabalho pessoal nosso. Então, apresentamos esse sketch pequeno, não devia ser maior que uma A3, talvez até um pouquinho maior que uma A4, mas bem detalhado. E, depois de aprovado, a gente já foi para a parede. Por sorte, a gente não teve nenhum pedido de autoração,
mas também não apresentamos cores, só falamos que a arte seria aquela ali e a gente iria adicionar as cores vermelha e azul por causa da... A gente nem deixa o cliente alterar muito também. Fica quieto aí. O Edwilson é o revoltado do grupo. Enfim, eu sinto que a cada trabalho que a gente foi fazendo, a gente foi aprendendo muito com o ritmo de cada um, o jeito de cada um trabalhar, técnicas diferentes, não existe fórmula. Então, às vezes, um estava fazendo de um jeito, outro do outro, a gente teve que se adequar, ou ter a liberdade de falar assim, não, eu acho que isso não está legal, vamos apagar. Rolou muita troca e eu sinto que todos nós crescemos muito juntos no Criatipos. E também individualmente você vê que agora está muito mais mesclado, assim, até quando a gente faz algum trabalho pessoal, você percebe assim um toque um do outro, né? Fotos do processo e o resultado final. O bacana desse projeto foi que para a gente sentiu que foi um dos que a gente mais gostou, que a gente tinha feito até então. Por isso, eu acho que nem vale a pena mostrar os outros, até pelo tempo que a gente tem aqui. Mas ele rendeu um convite super bacana, que chegou pelo Jack, de uma agência aqui de São Paulo. Pode contar um pouquinho mais? O cliente me passou um e-mail pedindo meu telefone um dia, e eu não gosto de passar meu telefone, assim, então... o Criatipos, né, só por e-mail. A galera escreve, passa um telefone aí, manda um e-mail antes. Isso foi uma parada interessante no começo, não tinha nem e-mail no começo, então só tinha o Facebook, assim. E a galera, mas eu quero um contato de vocês. Tá aí, tá no Facebook, né? Manda mensagem aí. Aí depois, não, tá bom, vamos criar um e-mail. Só que tem gente que quer telefone. Não quero um telefone, não. Tem um e-mail, manda por e-mail a parada. Quando precisa falar por telefone, daí quem fala é a Cris ou a Sila, porque eu e o Du não gostamos de falar com pessoas. A gente não faz atendimento. As meninas assumiram, né, que negócios é com a gente. Eles só querem ir lá se divertir. Mas a história do Lula, então o cliente pediu o telefone, daí, cara, eu não gosto de passar o telefone, que eu falei porque eu não gosto de falar por telefone. Mas o cara falou, não, passa o telefone, é um trabalho para Skol e Lollapalooza. Eu falei, tá bom, então eu vou passar o telefone. Aí vale a pena. Aí falei, então bacana, então vale a pena conversar um pouquinho aí. E daí o cliente me ligou e falou, não, da história do Lola, queria fazer um projeto, queria fazer uma logo, etc. Então eu falei, cara, beleza, vamos fazer. E na sequência já falou, não, mas a gente quer fazer uma ação ao vivo num painel de 6 metros por 4. Eu falei, não, peraí, então eu vou apresentar para vocês o meu coletivo, que é o Criatipos e tudo mais. E o cliente já topou de cara, e daí foi entrar o lance de... Quer falar isso? Abre aspas, porque o Jack ele recebe um orçamento de caligrafia e ele vende um pacote inteiro para o cliente, né? Ele vai, vamos fazer giz, vamos fazer caligrafia, vamos fazer tudo. Foi vender um combo, um combo. Assim, né? Compra tudo aí, vai. E daí o cliente viu que essa história, quer fazer um painel, e cara, e foi bacana que no meio do processo foi entrando mais coisas, não, é um painel ao vivo, não, vai ser um painel do bar também de 10 por, sei lá, 1,5 m, que tinha aqui outro painel, e de repente o cliente veio e falou assim, a gente quer fazer uma ação também chamada Music on Paper, onde a galera vai chegar no centro da escola e vai pedir um trecho da música preferida, vocês vão fazer um pôster em lettering, e o cliente mostrou um monte de referência de cartazes de lettering realmente, e eu falei, cara, a ação ao vivo em lettering, tipo, não é assim, bicho. Você quer fazer uma ação para dar muito pôster. Então, se eu for fazer em lettering, eu vou levar tipo 1 hora para fazer cada pôster, vai ficar tosco. Assim. Então, aí tive que explicar para o cliente essa história do que é lettering, o que é caligrafia. Falando, então tem que ser uma ação de caligrafia, que a gente vai fazer um trampo muito mais rápido, vai ter essa vantagem, essa desvantagem, etc. O cliente comprou a ideia de cara e permitiu que a gente aumentasse a equipe. Então, aí expandiu, pude chamar o Cláudio Gil para participar da equipe e mais uma galera aqui de São Paulo, boa parte está aqui. O Belotti, Delog, Lígia, Menga e o Claudio, que foi a galera da ação de caligrafia. Até hoje as pessoas confundem muito quando pedem para a gente trabalhos de lettering ou tipografia, caligrafia, confundem muito, né, o que é o quê. Mas o interessante desse projeto é que a gente começou pela marca, a Skol lançou uma cerveja especial para o evento, então eles passaram o briefing que era Skol Stage, o nome da cerveja, tinha que ter edição limitada e a assinatura a Skol com sabor de rock and roll. E a gente achou que era muita informação para colocar tudo numa marca só. E sugerimos, então, a marca em separado e a assinatura como um apoio. E dessa assinatura, a gente derivou para o visual inteiro dos painéis. Eles adoraram, e até que virou o copo do stand especial
da escola no evento. O processo de criação foi bem interessante, porque a gente fez no papel a medida, eram 2 painéis, esse era atrás do bar, então ele tinha 10 por 2,20, 10 por 1,20, algo assim. E a gente, fazendo o sketch, a gente trocava, tipo assim, cansei, não tenho mais ideia do que colocar aqui, sentava a Sila no meu lugar, ou Jack, manda aqui uma brush. É uma folha grande, então a gente realmente ficava apertado, desenhando em 3 ali, daí fazia esse revezamento. Então foi realmente feito em turma. E foi uma troca super bacana, mas a gente percebeu que precisava realmente, para esse cliente também, apresentar um sketch muito fiel ao que seria o sketch final. E, enfim, programado tudo, viemos para São Paulo na quarta-feira, antes do evento, esperando que na quinta-feira de manhã a gente já pudesse botar o giz na parede. Não foi isso que aconteceu. São Paulo com garoa, o stand sem cobertura direito, chuva. Quem é que vai fazer um trampo de giz e esperar que até sábado fosse durar? Enfim, a gente perdeu a quinta-feira inteira. Aí a gente percebeu que talvez em eventos grandes como esse a gente precisasse ter um apoio maior de produção, mas, como sempre, criativos aprendendo no processo, né? Na sexta-feira foi muito corrido, um painel. As pessoas sempre perguntam qual é o nosso processo para passar de um desenho pequeno para parede grande. A gente prefere fazer grid com fita de nylon, fita crepe e passar na mão, né? E olhando, passando o desenho, mas o segundo painel a gente teve que arrumar um projetor na correria, projetar de madrugada, terminar o rascunho, assim, para no sábado e domingo terminar enquanto o evento estava acontecendo. Esse foi o painel que a gente fez durante a sexta-feira o dia inteiro, até o Cláudio Gil entrou na dança. A gente deixou um pouquinho ele brincar, mas... Ele falou, estou aqui à toa, só vou trabalhar no sábado e domingo, por que não? Então, a gente terminou esse na sexta, e no sábado de manhã começamos esse painel, que era de uns 4 por 6, 6 por 4. 6 de largura por 4 de altura. E até no começo o Jack ajudou, mas deu meio-dia, acho. A hora que abriu, ele foi para outra ação, que era de music on paper, só de caligrafia. Eu, o Du e a Sila ficamos responsáveis pelo painel. E a parte boa de comentar é que a gente foi contratado para fazer uma ação de 2 dias. E eu, a Sila e a Cris, a gente ficou dando... A gente tinha 2 dias para pintar um painel. Então a gente ficou basicamente bebendo e pintando o painel de vez em quando. Porque era muito tempo. A gente não tinha a mínima ideia de quanto tempo demorar, né? Então a gente precisa de 2 dias. Aí o cara dá 2 dias e fala, não, tá, umas 4 horas acho que dava. Então vamos dar ali, bicho. A parte mais complicada é o rascunho. Quem trabalhou realmente foi o pessoal que ficou caligrafando. O resultado final, a gente tem um vídeo que é importante ressaltar que sempre tivemos acompanhamento do Ricardo Perini, registrando nossos processos. Então, até o aprendizado dele, você vê que os vídeos, hoje em dia, a gente foi aprendendo até a melhor forma de registrar as coisas, o que mostrar. Então, esse vídeo ele até é mais comprido, a gente prefere que sejam vídeos mais curtos. Mas o que a gente gosta do vídeo é que dá para ver muito bem a ambientação.
turma toda, criativos mais atentos. O que foi legal do Lola pra gente foi perceber que nem a gente tinha ideia da proporção que o Criatipos tinha tomado. O poder das redes sociais e o quanto a gente estava conhecido e pessoas chegando e falando: vocês são Criatipos, posso tirar uma foto, fazendo registro do painel. Então, foi algo muito especial. Uma menina chegou e muito emocionada, pediu para tirar uma foto e falou assim: todo designer tem um ídolo e o meu são vocês. Então, cara, isso é realmente de se arrepiar, né? É muito foda quando você tem um reconhecimento desse. Depois de alguns trabalhos comerciais, a gente tinha muita vontade de voltar na ideia inicial e fazer alguns pessoais. A Sila foi estudar em Nova York no ano passado, e eu já tinha passado um tempo lá em 2012, e acredito que foi uma coisa que me inspirou muito ter vivido numa região que tinha muitos murais, não só de grafite em si, mas muita tipografia nas ruas, não só de sign painting, sinalização tradicional, mas misturado com o grafite. E acho que isso ficou na minha cabeça e misturamos isso no Criatipos. Mas 2014 acho que foi o momento que foi perfeito para nos juntarmos lá. Eu fui visitar ela e falei: eu quero deixar um pedacinho meu, um pedacinho nosso do Criatipos aqui, porque foi o que inspirou, foi o que a gente levou para o Brasil e agora eu quero fazer aqui. Então, a gente entrou em contato com o pessoal lá, pediu autorização. Você não falou essa parte que você estudou em Nova York, e daí você voltou com essas ideias. Nossa, tem muita tipografia. Na verdade, em 2012, quando eu voltei, foi muito natural. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui num café e eles mesmos tinham feito um menu em giz. E eu cheguei e falei para eles: cara, tá mal comunicado, eu acho que o potencial de vocês é muito legal, o café tem uma proposta diferente, e por que não fazer um menu ilustrado bem bacana? E disso surtiu efeito, foi aí que eu senti falta de saber um pouco mais de tipografia. Eu já estava trabalhando próximo do Jack nesse tempo, eu falei: cara, eu vejo você fazendo essas letrinhas aí, eu preciso aprender, né? Não sei nada de contraste. Eu fiz esse trabalho, como eu sou designer, ficou super bem comunicado, porque as pessoas começaram a perceber aonde estava o que elas queriam. Era vinho, era café, era comida. Mas eu usei muito a letra palito, né? Letra tradicional, desenho técnico. Acho interessante essa parte que você falou de você ir lá no restaurante e falar que o cardápio e tal, porque rolou o Dia Crítico, dias atrás, semanas atrás, não sei, falando sobre lettering, e alguém perguntou lá na conversa: como chegar no cliente para mostrar um trabalho, assim, cara de pau, entendeu? Eu posso fazer melhor, entendeu? Tipo, eu posso tentar fazer melhor, enfim, né? Mas não tem nenhuma mágica. Porque chegou lá, cara, não tá legal essa parada, né? Tipo, se você acreditar em mim, eu posso fazer. Então, chega no cliente e assim. Até foi arriscado, porque eu nunca tinha feito nada em grande formato. Eu sempre ilustrei e fui designer. Nem conhecia o pessoal do café, mas eu mostrei referências que eu vi em Nova York e falei: eu estou a fim de fazer. Então, muitas vezes, né, a vontade de fazer é muito maior. Foi o que aconteceu com o Per Happiness. A gente chegou, eu entrei em contato com um menino que me inspira muito pelo Behance. Mandei mensagem para ele, falei: acompanho o teu trabalho desde 2012, eu estou em Nova York e gostaria de fazer um trabalho assim, assim, assim. O nosso portfólio só tinha praticamente giz. E aí ele falou: eu tenho um cliente, acho que rola uma parede, que foi essa daqui. A região de Bushwick tem muitos grafites, muita arte nas ruas, e ele falou que está sempre rodando muito. Então, o dono desse lugar falou assim: pode ser que 5 minutos, fudeu. Foda, falei merda. Enfim, tá. Porra, isso me desconcentrou. Ainda mais 5 minutos com uma caligrafia maravilhosa, assim, né? Tá, isso... Enfim, ele não botou fé que a gente ia fazer uma parada legal, falou assim: pode ser que em 2 semanas não esteja mais aí. A gente falou: tudo bem, a gente só quer ter
a experiência e era um dos primeiros. A gente já fez com Criatipos, um com tinta, mas eu acho que a gente já estava em outro nível. O sketch, diferente para um cliente, a gente só fez um estudo rabisco mesmo. Estudou uma medida para o kerning, mais ou menos uma paleta de cores. E em 3 dias, eu e a Sila fizemos uma homenagem ao Leminski, que é um poeta curitibano. Então, a nossa ideia foi levar a Curitiba para o mundo. E acho que deu muito certo, porque pelo hashtag Criatipos a gente pôde acompanhar por quase 1 ano. Esse painel ficou lá, não somente 2 semanas. E é muito legal ver as pessoas compartilhando. Para de buzinar no meu ouvido. Vídeo. Os vídeos a gente gosta de mostrar sempre muito a ambientação, ou o lugar que a gente está, o clima. Eu acho que ele fala muito mais do que as fotos. Inclusive, esse trabalho acho que foi o nosso maior destaque até hoje no Behance, é o mais acessado. E, por sorte, foi lançado na semana que o Leminski faria 70 anos. Então, realmente não foi planejado, foi pura sorte. O sketch desse a gente fez tudo direto no muro, né? A tipografia até teve mais um estudo das medidas, kerning e tal, mas os floreios foram na hora. A gente foi analisando mais a composição e também a paleta de cores. Enfim, vamos adiantar. Na mesma leva do Per Happiness, antes da gente conseguir esse contato, a gente conseguiu um outro contato em Philly, que é pertinho de Nova York. O Jack estava dando workshop por lá e ele e a Sila também aprontaram uma. Na real, foi para os Estados Unidos para estudar inglês. Eu precisava aprender melhor inglês para falar com meus clientes e rolou daí que já que vão para cá, já que vão para os Estados Unidos, vão dar workshop, já que vão dar workshop, estamos aqui, vão passar em Nova York. Já que estamos em Nova York e a Sila estava com esse negócio de pintar na Filadélfia, então vamos para Filadélfia. E daí lá na Filadélfia rolou esse mural. Esse foi o sketch feito. A gente fez o sketch, na real, indo de Nova York para Filadélfia de busão. E foi feito no busão tudo tremido, assim. Na verdade, nem apresentou para o cliente essa parada colorida. A gente apresentou um negócio mais tosco. Nem era cliente, né? E não era cliente, né? Apresentou para a galera lá que estava fazendo contato. Era um apoio cultural da cidade. Então, é o bacana de ser um trabalho que não é comissionado, é justamente você fazer o que você quer, que você acha bacana, tal. Aqui um pouco do processo. Eu vou passar o vídeo direto, que daí é mais bacana. Esse é o mural finalizado. And we don't mean to offend.
E a grande história desse mural, a gente ficou pintando de terça a sexta-feira na Filadélfia. E nos últimos dias, depois que a gente botou na parede e colocou que era Godem, a vizinhança começou, tinha uma mulher da rua, a capitã da rua lá, que era pastora de uma igreja evangélica, e ela achou que não era legal estar escrevendo Godem no muro da rua dela. E no dia, a gente terminou na sexta-feira, no sábado, eles pintaram por cima do Godem. Censuraram o Godem. Na verdade, a gente até achou interessante a história, porque arte de rua, você está sujeito e as pessoas têm o direito de intervir. Então, o pessoal que apoiou esse projeto foram, depois, porque até eles apagaram com uma tinta marrom horrível ali, eles foram e fizeram essa faixa de censurado com a intenção de que as pessoas escrevessem em giz a palavra que elas quisessem. Eu visitei lá, foi esse ano, e tem um stencil de uma mulher seminua. Então, né, deixa as pessoas se expressarem. Que nem como a Cris falou, é legal de comparar os dois painéis, porque em Nova York, a ideia, quando elas receberam um muro para fazer, elas ficariam, acho que 2 semanas, um mês no máximo. Não, vai ser pintado logo, porque vocês não vão fazer uma coisa legal. Então, e durou 1 ano lá. E esse aqui, que era ok, durou 1 dia. Então, como tem esse tá na rua, é imprevisível. Você jogou o projeto lá. O bacana de ter feito esses 2 projetos por falar em rua, pessoais, eu acho que, e os outros projetos também, a gente ganhou um convite super legal em 2014 para fazer parte da Bienal Brasileira de Design. E aconteceu em Floripa, e o Bruno Porto e o Rico Lins nos convidaram, e o tema para essa exposição era Design para Todos, com foco em mobilidade urbana. Foram 20 designers ou empresas convidadas para participar. Eu participei de um workshop com essas pessoas e foi bacana ver a mistura, não só designer, arquiteto, mas no geral, assim, design está em tudo, e a diversidade de ideias. Voltando para Curitiba, trocando uma ideia, reunindo o grupo, a gente teve várias ideias, mas foi um dia andando pela Via Calma de Curitiba, que eu morei por muitos anos, na 7 de setembro. É a primeira via calma do país. É uma rua que o conceito é misturar pedestres, ciclistas, carro e ônibus, o nosso metrô lá. E que isso fosse uma coisa mais pacífica, diminuía a velocidade e que as pessoas começassem a se respeitar mais. No início foi mais caótico, as pessoas não entendiam muito bem o novo sistema, mas hoje em dia se percebe uma melhora e um respeito maior entre as pessoas. Então surgiu a ideia de por que não fazer uma intervenção no asfalto, já que a gente está por aí pintando a rua, muro, sei lá. Só que isso era um projeto muito maior. Então, como a Prefeitura de Curitiba já está com um posicionamento diferente no Facebook, eles super apoiaram, colocaram a gente em contato com a CETRAN, URBS. Foi super complicado de conseguir um horário, a gente só poderia fechar a rua por 4 horas na madrugada, entre 1h da manhã até 5 da manhã, até passar o primeiro ônibus. Então, o desafio era fazer um lettering gigante que secasse em, sei lá, 1 hora até a gente terminar. A gente tem muito mais sorte do que juízo, porque isso é verdade. Você vai comprar tinta do cara, não, essa aqui é muito boa para piso, ela seca em 72 horas. Eu falei, não, gente, tem que secar em 2 horas. Então leva essa outra, mas eu não sei. Eu falei, tá bom, não sabe. Curitiba sempre chove, a gente também deu sorte de não chover. Então, esse era o projeto, a gente queria pintar, na verdade, em cima de todas as vias, porque no meio é a parte do ônibus, a parte cinza mais escura são pedestres que entram na estação tubo, ou a parte ali da faixa de pedestres. Aí tem uma faixa de carro e nas laterais a ciclovia. Essa partezinha em vermelho é perto do sinal, onde eles param. E nas partes cinzas laterais, em cima e embaixo aqui, são os pedestres. A gente queria passar por tudo, mas em 4 horas seria impossível. Então, a gente reduziu o lettering. Isso aqui era só um estudo, né? E fez somente na canaleta. Aqui são algumas fotos do processo. Olha, até namorado, segurança, todo mundo entrou na dança e começou a pintar essas letrinhas. O lettering virou um cartaz que foi exposto em Floripa e também no Rio de Janeiro. Não sei se está rolando essa exposição ainda, mas
a gente achou muito legal o resultado final e fizemos um vídeo para contar um pouquinho mais a história. O primeiro ônibus passou às 5h20 da manhã e não fez nenhum arranhão. Aí a gente esperou o dia nascer, fez foto e acho que o resultado foi muito legal, porque a nossa intenção com o Criatipos é valorizar a nossa cidade, que acho que sempre que a gente quis aprender alguma coisa, tem que vir para São Paulo, tem que ir para o Rio. Então, acho que Curitiba está virando um polo de design super legal e estamos super felizes com levar Curitiba ao mundo e convidar vocês para conhecer Curitiba. É isso. Muito obrigada. Obrigado.